Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas da evangelização e pré-mocidade continuam sendo disponibilizadas pelas irmãs Regina, Rose e Clarice pelo YouTube, canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos esquecer das tribulações do dia, fechar os olhos e nos concentrar. Que os protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam ao nosso lado, nos cobrindo com um manto de proteção e amor. Que vocês que estão nos assistindo de seus lares, sejam guiados por onde caminharem e que a luz divina que rege suas vidas os acompanhem e orientem. Não questionem, vivam. Existem coisas na vida que vão além do nosso entendimento. Sintam tudo o que têm para sentir e sigam em frente. Deus manda as respostas nas entrelinhas. Elas vêm em forma de pessoas e ações. O conforto virá. Deus trabalha assim, silenciosamente, na fé. Sejamos gratos à espiritualidade superior e tudo de bom que fazem por nós. Que os médicos espirituais nos auxiliem e nos curem, derramando os medicamentos necessários para o nosso corpo físico e espiritual, assim como a todos vocês que nos assistem, familiares e amigos. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam também o lenitivo espiritual para a cura de seus males, sabendo que a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Vamos unir nossos pensamentos e sentimentos em preces, criando uma sintonia vibratória para termos nossos pedidos atendidos. Quem ora tem sossego na alma. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje nossa palestra será com a doutora Maria Noemi do Prado Manfredi. Boa noite. Boa noite a todos, que possamos estar mais uma vez reunidos de forma única, num pensamento único, trazendo energias de vibração tão benfazejas como as orações iniciais nos propõem, não é? Porque a partir dessa finalidade, nós vamos tentar trazer para vocês uma perspectiva do cristianismo e do espiritismo, aliando essas duas grandes correntes do pensamento teológico, trazendo a essa possibilidade de estudos que nós temos através desses encontros, uma perspectiva nova para as nossas vidas, trazendo novas possibilidades de entendermos os nossos cotidianos, as nossas situações vividas de forma às vezes tão prosaica, mas que no fundamento delas
está a própria perspectiva de vida, não é? A nossa perspectiva de vida, nossas escolhas na vida. E para hoje nós vamos trabalhar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que propõe para a gente a seguinte reflexão inicial: muitos os chamados e pouco os escolhidos. E o tema da palestra é a árvore da vida e seus frutos. Para compor a nossa organização das ideias, dos pensamentos, eu recorri também a Leon Denis, que é um filósofo do Espiritismo e que propõe um estudo através de um livro muito importante dele, chamado Cristianismo e Espiritismo. Ele propõe traçar um paralelo entre o cristianismo, como o cristianismo surgiu, quais as bases do Evangelho e, ao mesmo tempo, ele vai explicar como o Espiritismo surge, em que momento que ele surge e como ele é, na verdade, uma recomposição das ideias de Jesus, trazendo maior profundidade e uma imersão nas questões que tangem à espiritualidade, certo? Essas possibilidades de estar pensando, de estar refletindo, elas nos ajudam muito a trilhar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é uma proposta interna, mas que se realiza a partir do momento que externamente nós estamos em contato com situações, com pessoas, com estudos que vão nos ajudar a direcionar esse autoconhecimento que está interno a nós, certo? Então, quando nós nos propomos a estar estabelecendo uma reforma íntima, que é a proposta do Espiritismo, não é? Essa reforma íntima que traz a pessoa para a sua realidade, para o seu dia a dia, mas também para a transcendência dessa realidade, para a transcendência desse dia a dia. Então, quando nós estabelecemos esse paralelo, o autoconhecimento está muito próximo, né, do conhecimento intelectual, mas também muito próximo das vibrações amorosas que são emanadas através da fé. Então, como já foi falado em todas as palestras, em todos os estudos, há uma necessidade de estar se unindo esse autoconhecimento a essa proposta de entendimento da transcendência humana. E o nosso modelo, o nosso paradigma foi Jesus, é Jesus, não é? E esse modelo, esse paradigma é tão importante para nós que, embora muitos séculos tenham se transcorrido e muitas coisas tenham acontecido ao longo desses séculos, ele ainda é aquele que nos ancora, que nos ampara através de suas palavras, através de seus ensinamentos. Leon Denis, ele fala com muita propriedade que Jesus foi um espírito poderoso, um divino missionário, um médium inspirado, e ele encarnou-se entre os humildes. Ele, tendo todo esse poder, ele poderia muito bem estar tentando trazer as pessoas mais esclarecidas, aos doutores, mas as pessoas esclarecidas, os doutores da lei, os doutores do conhecimento, estavam muito embrutecidos naquele tempo, fechados nas suas próprias verdades. E, com certeza, se Jesus chegasse até eles, eles conseguiriam, pelo alto nível de conhecimento que eles possuíam, entender as propostas de uma forma mais profunda. Mas eles entenderiam pela mente, pelo pensamento e não pelo coração. E a proposta de Jesus, quando ele vai se encarnar, agora no Natal, está próximo do Natal, nós estamos aí comemorando essa data do Natal que é tão importante para a sociedade cristã, não é? Então, quando ele se encarna numa condição social mais difícil,
sua mãe, seu pai, todas as pessoas que o envolveram no momento do nascimento, depois a sua infância, a sua adolescência, sempre um menino muito obediente, mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade, uma inteligência muito grande, não é? Então, todos esses elementos sempre ao lado do povo humilde. Mas por que ele fez isso? Porque essas pessoas, embora não tivessem um conhecimento elevado, elas tinham o seu coração mais leve. Elas não tinham tantos padrões rígidos internamente que as impedisse de estar absorvendo esses conhecimentos. Porque quando Jesus esteve aqui conosco, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, ele transmitiu os seus conhecimentos através do verbo, através da palavra. Ele não deixou nenhum texto escrito, pelo contrário, ele transmitia através de parábolas, ele transmitia através de curas. Quantas curas estão ali colocadas, né? Isso tudo traz ao Jesus uma firmeza moral que vai sendo construída aos poucos, que faz com que todas as pessoas que estão à volta dele sejam envolvidas por essa firmeza, por essa retidão, por essa ajuda que ele sempre está despendendo para as pessoas que necessitam. Ele sempre vai nos locais mais difíceis, onde os mais necessitados estão ali à espera de um conforto, à espera de uma palavra, à espera de uma cura, à espera de um milagre, né? E tudo isso é feito dentro de um propósito muito específico, porque sendo Jesus esse espírito tão elevado, ele traz a essas pessoas alívio para o seu dia a dia, alívio para as suas dores. E isso faz com que elas tenham uma fé completa naquilo que Jesus não só falava, como também fazia. Então, nós podemos dizer que os conhecimentos vindos de Jesus chegaram até nós não por conta de textos escritos, muitos livros, não, chegou através da memória do coração. Quem são, aliás, os grandes guardiães da memória do coração da época de Jesus? Foram os seus apóstolos, porque eles ouviram, eles passaram essas mensagens, eles organizaram os evangelhos e eles tiveram a possibilidade de ter uma vida toda dedicada a se empenhar nesse caminho que Jesus, o Cristo, nos deixou. Então, nós podemos dizer que o mundo de regeneração já estava sendo plantado em nós desde aquele momento, porque nada acontece sem que um ciclo se feche, e os ciclos eles precisam ter a sua completude. Quando um ciclo está completo, ele abre espaço para que outros elementos estejam sendo vivenciados de uma forma mais profunda. Então, Jesus chegou, transmitiu as suas ideias, os apóstolos se animaram com essas ideias, com essas propostas, se encheram de ânimo e depois que Jesus voltou à pátria espiritual, que cumpriu a missão a qual ele se propôs aqui no planeta, os apóstolos se espalharam pelo mundo, em cada cidade que chegavam, transmitiam verbalmente todas as suas ideias, as ideias de Cristo, espalhando o cristianismo. E nós sabemos que a história nesse momento foi muito difícil para esses primeiros cristãos. Eles foram perseguidos pelo Império Romano, foram mortos naquele período, foram presos. O cristianismo primitivo nos retrata os primeiros mártires de uma forma muito viva no que tange a perspectiva de se adotar um pensamento diferente, não é?
Se naquela época, para esses apóstolos, adotar um pensamento diferente de Jesus, o Cristo, foi para eles pago muitas vezes com a vida, isso para eles não significou nada de muito importante, na medida em que todos os apóstolos acreditavam na vida espiritual que viria. Porque todos eles acreditavam, como Jesus havia colocado, que a vida continua. Perceberam? Então, quando se trata de imortalidade, não é? Essas discussões mais profundas naquele período não davam para ser feitas. Então, precisava realmente ter provas contundentes. E foi isso que Jesus deixou para nós naquele período, provas contundentes. E foi com elas que os apóstolos conseguiram avançar cidade após cidade, não é? Ano após ano, décadas após décadas, para poder solidificar essa ideia. Então, o cristianismo primitivo, ele traz em si a possibilidade que Jesus nos permitiu de buscar essa transcendentalidade de uma forma que a materialidade seja o caminho. Nós temos que estar aqui no planeta, é a nossa materialidade. Temos que agir com as leis do planeta, mas nós temos que estar aqui buscando sempre transcender, saber que nós estamos numa passagem, nós estamos numa transição. E essa transição, ela permite que nós tenhamos várias experiências para nos colocar à prova, se realmente estamos prontos, realmente estamos servindo, não é, a um propósito maior, que é esse o grande objetivo. Então, o Espiritismo, na verdade, como propõe Leon Denis, surge lá no século XIX. Então, vamos colocar aqui século I e século XIX. Né? Quanto tempo, quantos séculos se passaram? Quando o Espiritismo surge, ele vai, juntamente com todo o seu escopo teórico, o seu escopo teológico, toda a sua estrutura de pensamento, ele vai trazer os ideais primários no sentido de elementares, mas não elementares no sentido de menor, elementares no sentido de base, de alicerce. O Espiritismo vai trazer esse alicerce lá do cristianismo primitivo, que surgiu lá nos primeiros séculos, né? Século I, II, III, IV, V, entender? Então, a proposta de Kardec é estar trazendo essa estrutura do cristianismo primitivo novamente para o século XIX, que faz pouco tempo, estamos no século XXI, né? Então faz pouquíssimo tempo que o Espiritismo trouxe essa imersão nesse mundo transcendental, buscando os elementos básicos, fortes do alicerce do cristianismo primitivo, mas avançando, trazendo agora essa ligação com o mundo, não é? Que está além, um mundo que está em outras dimensões. Quando trouxe esse mundo de outras dimensões aqui, através da manifestação dos espíritos, não é? Ele faz com que nós tenhamos novamente essa vontade de estar buscando elementos internos que possam estar nos ajudando a entender qual é o caminho que a humanidade está seguindo. Será que é aquele caminho da simplicidade, da humildade, mas uma simplicidade de uma humildade reais, que trazem elementos muito fortes dentro de si, uma riqueza interna muito grande? Ou será o mundo das aparências? O mundo das aparências. Aí, continuando um pouquinho mais, nós vamos entender o seguinte, através da leitura de Leon Denis, que o mundo hoje,
ele está um mundo que vive muito daquilo que se quer ser, da imagem que se quer ser, e muito pouco daquilo que se realmente é. O cristianismo propõe a educação da alma, por isso nada vem de graça. Por isso nós levamos várias encarnações trabalhando os nossos defeitos, procurando nos melhorar cada vez mais, aprofundando os nossos conhecimentos cada vez mais. Isso é a educação da alma. O planeta Terra é um planeta pedagógico, aqui nós viemos para estar aprendendo. E muitas vezes nós temos que aprender através da dor, porque somos muito teimosos. Nós temos mania de cometer os nossos erros e não nos livrarmos deles, porque são padrões que nós estabelecemos e é muito difícil quebrar um padrão, não é? Então, a partir disso, quando Jesus propõe isso no cristianismo primitivo, o Espiritismo, no século XIX, vai buscar esses elementos para fortalecer os valores éticos e morais, para que a doutrina ela tenha um eixo orientador, a doutrina espírita. E o eixo orientador é o conhecimento, a razão, e também é todo esse lado amoroso, todo esse lado generoso, acolhedor, trazido pelas ideias de Jesus. Se hoje em dia é difícil se falar do amor, e o amor geralmente ganha um aspecto de aparência, né? Eu amo você, você é maravilhoso, eu amo o mundo, mas até que ponto você está realmente amando ao outro? E até que ponto você está realmente amando a você? Porque um elemento básico para você amar o outro é amar a você também. Saber se cuidar, saber se respeitar, saber dos seus limites. Porque quando você tem esse contato com você mesmo e você sabe se respeitar, você automaticamente enxerga do outro também os limites dele, também as aceitações dele, as recusas dele. E é nessa troca que Jesus nos dá sempre uma orientação muito firme. Você não está sozinho, você não está isolado e você tem que estar em constante troca com o grupo que você está ali atuando naquele momento. Mas veja bem, quando nós entramos no mundo da aparência, todo esse lado nós negligenciamos. Porque a aparência, ela pode falar em amor, pode falar em ações caridosas, mas a aparência para aí, para na fachada, para na imagem. Quando você realmente traz essas informações para a sua vida, aí é que ganha a sua possibilidade de transformação através da reforma íntima. Essa é a reforma íntima proposta pelo Espiritismo desde o início, não é? O que nós podemos entender é que quando se fala nos evangelhos do reino do céu, do reino de Deus, o reino de Deus é esse caminho que nós vamos aos poucos construindo internamente para chegarmos, quem sabe, daqui a não sei quantos séculos, né? Espero que seja breve, mas quem sabe daqui a quanto tempo chegarmos a estar nessa atitude, se não de perfeição, mas de pelo menos de chegar próximo a ela. Essa é a nossa perspectiva, a nossa vontade, o nosso guia aqui neste planeta Terra. Se você perde esse foco, você perde a noção do que está fazendo, é fácil cair para o mundo da aparência, ainda mais no nosso mundo atual, né? Que é um mundo do que é o fake, né? São os fake news. Então nós nos tornamos fake news de nós mesmos. Nós passamos imagens que na verdade não somos.
Então, quem convive conosco lá no lar, na nossa família, sabe quem somos nós. Mas por fora, às vezes, passamos uma imagem um pouco mais palatável para a sociedade nos aceitar. Isso é uma mudança? Isso significa que a pessoa está chegando e é próximo de tentar buscar uma reforma íntima? Não. Isso não quer dizer mudança nenhuma. E a maioria das religiões, entendam aqui, que religiões, eu vou falar no sentido de instituição criada pelo homem. Eu não estou falando da espiritualidade. Eu estou falando das religiões enquanto instituições, com cultos, com padrões que são criadas pelos seres humanos. Cada pessoa é livre para entrar na religião que mais lhe traz conforto. Isso é um fato. Todas as religiões são absolutamente boas quando traz para a pessoa que está nessa religião um consolo, a pessoa consegue entender o que está fazendo, buscar a reforma íntima. Quando é que a religião se afasta dessa espiritualidade e cai nos padrões, cai na aparência e, acima de tudo, cai num vazio? Quando a religião se aproxima do poder terreno, estudo do Espiritismo, estudo do Evangelho, segundo Bezerra de Menezes, ele nos alerta muito bem para isso, que foi um outro livro que eu também tive oportunidade de ler. Então, Bezerra de Menezes nos alerta para o seguinte: quando a religião ela cai na aparência e nos afasta desse movimento interno de busca de mudança interior, é porque ela quer estar ali, enquanto religião, para estar beneficiando quem? Alguém que está no poder, beneficiando uma pessoa que tem ali alguns interesses escusos, não é? Quantas pessoas enganam os outros se dizendo religiosas? Não importa a religião, qual seja, não é? Então, quando a religião ela cai da espiritualidade para o mundo terreno, ela se deixa levar por todas essas questões da materialidade que enganam, que estão junto do poder, que estão juntos das necessidades imediatistas, né? E tudo isso faz dar valor ao quê? As ideias dos homens que se travestem das ideias de Deus, que se travestem das ideias de Jesus, mas que na verdade não se fundamentam nelas. Se fundamentam o quê? No personalismo. Eu sou fulano, eu sou beltrano, eu, não é? Isso eu. Geralmente, quando a religiosidade ela é verdadeira, o líder religioso ele se desprende totalmente da questão do eu, porque ele já não é mais ele. Enquanto liderança está ali à frente, junto das pessoas que ele está orientando, ele tem que se desfazer totalmente dos seus apegos materiais. Ele tem que trabalhar muito bem o seu ego, para não achar que é ele o grande provedor daquelas falas ou daquelas orientações, porque não é. Se essas orientações não vierem de um plano, de uma vibração maior, uma vibração mais fina, não é? Uma vibração mais elevada, nada vai acontecer. Por quê? Nós não estamos no plano da espiritualidade, nós estamos no plano da materialidade. E isso pode acontecer com qualquer ser humano que esteja na Terra. Às vezes, levado por uma questão interna de querer ser muito mimado, nós temos essa mania. Nas nossas orações, às vezes, nós pedimos por nós mesmos, não é? Mas é para que Deus seja complacente conosco, com a nossa covardia, com a nossa tibieza, não é? Então, muitas vezes, nós pedimos a Deus em oração que seja complacente conosco. Só esse pedido mostra que nós não estamos entendendo qual é o propósito de se estudar, de se estar em oração, de se estar meditando. Não entendemos. Nós ainda estamos presos ao mundo das ideias,
materiais, das ideias terrenas. Por quê? Porque não é para aliviar para o nosso lado que nós estamos junto da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, ou pretendemos estar na presença de Deus, quando nós estamos conscientes de que o que nós estamos vivendo é consequência daquilo que nós plantamos ao longo da vida. Então, nós podemos assim nos definir. Não fui eu que fiz isso, é a partir dos estudos, e vocês podem ter acesso a esses livros, podem ter acesso às palestras de Haroldo Dutra Dias, de Anete Guimarães, de Divaldo Franco, que são maravilhosos, têm uma profundidade muito grande, estudam desde sempre essas questões do espiritismo. Então, essas pessoas, elas falam o seguinte para nós entendermos o que é, qual a nossa função, para que nós estamos vivendo aqui hoje, nós vamos nos comparar com uma árvore. Cada um de nós será uma árvore imortal. Então, ali nós nascemos, né? Vamos colocar que a nossa semente tenha sido lançada num bom solo, essa árvore tenha crescido, frondosa, tenha produzido bons frutos. Esses frutos produzidos por essa árvore, eles podem estar traduzidos em sentimentos. Por que bons frutos traduzidos em sentimentos? Porque os sentimentos são os definidores da nossa estatura espiritual. Como assim? Vamos agora fazer um exercício de imaginação. Quando você chega perto de uma pessoa que lhe é bastante agradável, você sente que ali tem um sentimento muito bom envolvendo a pessoa, é a vibração da pessoa, é a aura que aquela pessoa tem. Então, nós podemos estar concluindo que essa pessoa tem dentro de si frutos que são bons frutos, certo? Então, nós vamos comparar assim, essa pessoa, ela vai produzir bons frutos e através dos seus verdadeiros sentimentos e não aparência, ela vai ser alguém agradável de se estar por perto, alguém que é bom de se conversar, alguém confiável, né? Ao passo que se você sente, através da sua intuição, uma certa vibração que não é muito boa, alguma coisa que lhe incomoda, é porque a tua intuição está avisando. Aqui existe falsidade. Aqui existe uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então, o primeiro fruto que nós podemos estar assim saboreando quando você cresce, produz uma árvore muito bonita, com muita sombra, né? Uma mangueira. Nós temos muitas aqui na nossa região. E ver como é agradável o perfume, a sombra, como é agradável. Então, imaginem-se assim, uma grande árvore frondosa e maravilhosa. Agora, esse sentimento bom, ele vai definir a nossa posição diante da vida. Então, perceberam como tem que vir internamente? Eu sinto, aquilo é verdadeiro, aquilo me dá subsídio para que eu comece a enfrentar a vida através desses sentimentos. Eu não consigo mentir para mim mesmo. Se ainda eu tenho sentimentos de rancor, se eu ainda tenho sentimentos de menosprezo à raça humana, se eu ainda tenho esses sentimentos bem escondidinhos, mas lá no fundo, uma hora ou outra eles aparecem. Ninguém consegue o tempo todo ficar tentando viver no mundo da aparência. Uma hora a máscara cai. E quando a máscara cai, o que sobra? Você vai ter que passar por uma situação de vergonha, vai ter que se expor, vai ter que ficar vulnerável. Se você consegue enfrentar a sua vulnerabilidade e entender
né? Abaixa o teu orgulho, abaixa a tua bola e entender que tudo aquilo você carregava dentro de você e você às vezes esconde de você mesmo, você já está promovendo uma mudança muito grande. Porque uma primeira forma de mudar algo é saber que você tem isso e não negar isso em você. Porque no mundo das aparências nós tentamos sempre negar o que não é bonito, mas quando nós negamos, nós colocamos para baixo do tapete e o tapete vai ficando volumoso. Uma hora a sujeira tem que sair. Então, quando se fala da reforma íntima, quando se fala dessa proposta do Espiritismo, de trazer essa reforma íntima, por quê? Tem que se caminhar junto a essas mudanças. Quando o Espiritismo vai trazer as propostas do cristianismo primitivo, é porque ele vai trazer a base, o elemento, o que deu origem ao pensamento de Jesus, que é o que fortalece o Espiritismo, que é o eixo dos valores éticos e morais dentro do Espiritismo. Agora, esses sentimentos, olha bem que interessante, esses sentimentos que nós nutrimos, sejam bons ou sejam não tão bons ou sejam ruins, eles irão moldar o nosso pensamento, eles vão plasmar o nosso pensamento, eles vão dirigir o nosso pensamento, né? Então seria como se nós fizéssemos o seguinte: nós estamos sentindo medo. Esse medo é algo que nós queremos esconder do mundo, mas nós não conseguimos esconder. Somos pessoas medrosas, tá? Vamos supor isso. Esse sentimento está lá com você. Você tenta mostrar que não, mas está lá com você. Quando esse sentimento interno, ele se manifesta através do seu pensamento. Então, o medo vai plasmar o seu pensamento. Quando você for agir, você vai agir com medo. Quem age com medo tem a possibilidade de recuar da vida e ficar se achando a vítima, ou tem muitos medrosos atrevidos que vão para frente da luta e mostram a cara, dão a cara a tapa e apanham muito, mas são muito medrosos. Então, o medo pode se manifestar tanto na vitimização, quanto se manifestar de uma forma que parece que a pessoa não tem, porque ela esconde com todas as garras aquele medo. Percebem? Mas o sentimento, ele vem e ele aparece através do pensamento. E o pensamento vai se expressar por duas vias. A via da palavra. Nós achamos que a palavra é algo, né, que não precisa levar tão a sério, né? Eu vou falar, eu vou brincar. Às vezes nós vamos brincar com alguma pessoa, com alguma coisa, o que acontece? Magoamos aquela pessoa. Porque as palavras trazem dardos sutis, como se fossem agulhas fininhas, que às vezes penetram onde a ferida está aberta. E nós, como seres humanos ligados à materialidade, nós fazemos isso com muita frequência, mais do que deveríamos. Só que nos vestimos de uma couraça para não receber as mesmas agulhadas, né? Nos vestimos de quê? Nos vestimos da nossa aparência, entenderam? Mas dentro nós estamos todos vulneráveis, os nossos sentimentos não estão bem organizados, certo? Então nós colocamos uma couraça. E a outra forma de nós estarmos expressando o nosso pensamento é através das atitudes. Essas atitudes, elas vão transmitir o quê? As nossas emoções. Então, quando eu estou com medo, né, a minha emoção, medo, provoca atitudes que demonstram o meu medo. Quer seja, como eu falei, me retraindo, ou quer seja mostrando que eu sou o valentão da turma. Os dois lados são atitudes vindas do medo. Percebe como é complexo? O ser humano é muito complexo. Então, quando Jesus chegou lá naquele tempo, há muitos séculos atrás, milênios atrás,
Ele vai trazendo para nós, olha como o conhecimento dele vai se renovando cada vez mais. Mas ocorreu um risco muito grande. À medida que os conhecimentos de Jesus Cristo foram sendo aprofundados pelas pessoas ao longo desses milênios, ao longo desses séculos, as pessoas, nós somos muito ligados a briguinhas e formar, como chamamos de panelas, né? Então, eu penso assim, esse é o meu pensamento sobre Jesus. Eu penso assim, esse é o meu pensamento sobre Jesus. Foi formando o quê? Foi formando grupos. E esses grupos falando sobre Jesus, mas não obedecendo a lei máxima que Jesus nos passou, que é estar sempre olhando o próximo com muita benevolência, com muito perdão, com muita indulgência, como nós queremos ser olhados. Mas nós não aceitamos. A minha verdade é absoluta, a sua é absoluta. Que mundo é esse que nós não aceitamos as ideias diferentes das nossas? Que nós temos que ser os detentores da verdade. Jesus, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, ele falou que eu estou aqui porque eu tenho a verdade. Ele fala da verdade enquanto uma expressão espiritual, mas não um padrão material. E, geralmente, quando formamos esses grupos, nós vamos nos padrões. Quem pensa igual a mim, quem não pensa, esse merece estar comigo, aquele não merece. Então, ao longo desses séculos, o cristianismo foi ganhando essas características diferentes, se separando e começando a brigas internas, né? Cada um grupo achando que tinha a verdade das palavras de Jesus, não entendendo o que Jesus colocava como verdade, a verdade do Pai Celestial, a verdade do mundo espiritual, né? Relativizando a verdade. Quando Kardec faz o estudo, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer essa possibilidade de retornarmos ao cristianismo, pensarmos o cristianismo nos seus fundamentos, agregarmos a ideia da pluralidade dos mundos, da imortalidade da alma, da reencarnação. Olha como ampliou o conhecimento sobre o mundo espiritual e, desta forma, trazer para nós como chamamos, o Consolador. É uma doutrina que vai nos consolar, porque ela vai nos trazer a possibilidade de pensar para além desses sectarismos, dessas separações, desses fragmentos. Lembrar para nós que somos todos irmãos, independente da forma como pensamos, somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. O Pai universal traz a fraternidade universal, né? A Mãe universal traz a fraternidade universal. É nesse encontro que nós estamos vivendo atualmente. Então, quando eu me proponho a ser um ser humano melhor e trazer as ideias da religiosidade para o campo da espiritualidade, é o momento em que eu começo a pensar num outro paradigma, num outro modelo. Mas esse modelo alicerçado nas ideias iniciais de Jesus, porque é Jesus o Cristo. Ele veio com a proposta de nos trazer esse diferencial que é: vamos nos unir, não vamos ficar no mundo das aparências, não vamos nos apegar ao poder terreno, que ele passa rapidamente. O poder terreno não nos traz nada que nos seja temporário, transitório, ok? Então, a partir disso, nós temos que pensar que essa árvore que traz essa sombra, que traz esse bom fruto que somos nós, é aquela que vai trazer aos viajantes que estão passando pela estrada não só o conforto da sombra, mas também o alimento do fruto. Olha que metáfora bonita, né? Pensar que nós podemos estar de uma forma muito presente nessa vida, sendo uma árvore,
sendo uma árvore que traz bons frutos. Mas para isso precisa ser cultivada, para isso precisa ser cuidada. Não podemos negligenciar e nem fingir que estamos cuidando e na verdade nós não estamos cuidando dela. Nós estamos simplesmente, não é, passando um verniz e não nos aprofundando naquilo que realmente é necessário, não é? Nos encaminhando agora para o final da nossa reflexão, nós podemos colocar a vocês que tudo no mundo que, de alguma forma, traz o nosso orgulho e a nossa vaidade como uma forma de autoimportância muito grande, ele é falso e ele cai. Ele cai por si só, porque as bases do cristianismo, elas vêm acompanhadas de um código divino. Qual é esse código divino que foi sempre falado, está tão assim, né, presente e ao mesmo tempo nós não notamos? Seria o seguinte: a essência do conhecimento da razão, mas a vivência através das ações, das atitudes e dos sentimentos que vão operar verdadeiros milagres no sentido de mudanças na vida. Milagres reais, milagres do cotidiano, milagres da mudança, da transformação. Porque como Jesus disse a Simão Pedro, quando da parábola dos peixes, né, da pescaria, né, que ele pediu a Simão Pedro que levasse o barco até o meio dali do rio, que poderia jogar a rede ali, que dali viriam muitos peixes. E Simão duvidou: como assim? Não, mestre, não tem como. Nós ficamos aqui a noite inteira e não vem peixe nenhum. Ele falou: Simão, vamos lá. Jogou e veio muito peixe para dentro na rede, e depois trouxeram para dentro do barco. Aí Jesus falou: você está vendo, Simão? Como você tem pouca fé? Simão Pedro, somos nós, homens de pouca fé, mulheres de pouca fé, seres humanos de pouca fé, porque a nossa fé ela é exterior. Ela existe para mostrar para o outro, ela existe pela aparência, pelo poder, pelo controle do outro. Enquanto nós estivermos nesse padrão, nós não estaremos nos verdadeiros sentimentos. Nós temos que abandonar toda e qualquer possibilidade de autoimportância. E nessa oportunidade, Jesus falou para Simão Pedro: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Né? O que significa isso? Simão Pedro, tenha fé, acredite. Ela vem do seu coração, ela vem dos seus bons sentimentos. Se você não tiver bons sentimentos, a fé não vai brotar do nada. Ela tem que ser trabalhada. Mesmo as nossas intuições, não é? Todo esse mundo da espiritualidade tem que ser trabalhado. Se ele tem que ser trabalhado, a fé é uma manifestação desse trabalho interno. E por fim, nós chegamos à seguinte conclusão: a boca fala do que o coração está cheio. Então, que nós tenhamos possibilidades de estar falando as verdades que tocam ao nosso coração e que nós sejamos capazes de produzir bons frutos através do nosso cuidado com o dia a dia. Gratidão a todos vocês. Obrigada. Que os espíritos desencarnados sejam recebidos na pátria espiritual por seus entes queridos, que os acolherão, mostrando a nova realidade em que se encontram. Que eles sejam socorridos nos hospitais espirituais,
e orientados nas escolas espirituais para que aceitem sua nova condição. Que esses espíritos se afastem de nós e não nos prejudiquem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. No encerramento de nossa reunião, procuremos agradecer as bênçãos recebidas nesta casa de amor e caridade. Que os mensageiros de luz e os protetores desta casa nos fortaleçam e encorajem. Que os irmãos que estão nos assistindo neste momento recebam o bálsamo divino que é oferecido. Que os familiares, aqueles que se preocupam conosco, sejam amparados e protegidos. Que valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós. A amizade é uma dádiva de Deus que deve ser preservada e cultivada com amor. Se soubéssemos quanto o carinho salva, a atenção alimenta e a união fortalece, não estaríamos perdendo uns aos outros todos os dias. O exercício do amor não cansa o coração. Não esqueçamos de realizar as caridades material e espiritual para com o nosso próximo. Tenham sempre esperança de propósito. Acreditem e confiem em seus anjos guardiães que estão sempre ao seu lado. Vamos vibrar pensamentos e palavras otimistas para mantermos o ânimo e a harmonia. Como disse Bezerra de Menezes, a resposta de Deus pode demorar, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência, é a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no espaço.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje, para finalizar nossa reunião, teremos a música Valeu, Amigo. E queremos lembrar a todos vocês que estão nos assistindo que na próxima semana será a reunião de data recordada do Natal. Esperamos todos vocês conosco. Boa noite. Palavras ditas com o carinho de que na vida ninguém é feliz sozinho e que você é o alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo, e quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Quis me tirar do mal, eu percebi, disse verdades que eu mereci. Então pra sempre amigo, se Deus quiser, vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmãos. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu. Valeu, eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e